Igreja, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado aí, você às vezes está com o seu familiar, né? Mesmo de máscara, fala assim, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Não há nada melhor do que a paz de Deus, amém? E nessa noite, nós vamos estar mergulhando na palavra de Deus, e Deus já está trabalhando em nossas vidas desde o início do nosso culto, amém? Desde a abertura, passando pelo louvor, o momento das primícias, Deus está trabalhando em nossas vidas. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos mais uma vez, Pai. Te adoramos com as nossas canções, te adoramos, ó Deus, com as nossas sementes, com os nossos recursos. Deus, levantamos nossas mãos ao Senhor, e nós queremos nesse momento pedir que o Senhor continue, Deus, a trabalhar em nossas vidas. E nós abrimos o nosso coração, Deus, para receber a boa semente da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, trabalha em nossos corações. Fala nesse momento para o Senhor, fala, Senhor, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra. Abre o seu coração nesse momento, prepara o ambiente do seu coração para receber a boa semente da palavra de Deus. E que o Senhor, ó Deus, seja engrandecido em nossas vidas nessa noite, ó Pai. E que nós possamos sair daqui nesse lugar transformados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Nós vamos mergulhar esse mês no tema servir a Deus é servir as pessoas. Simples assim. E algo que marca a nossa vida é a simplicidade do Evangelho. O nosso Deus, Ele é muito simples, mas Ele é muito profundo. É simples, mas é profundo. E orando, pedindo ao Senhor orientação do que trazer para a igreja, do que ministrar o coração da igreja, Deus trouxe ao meu coração um tema que é a ótica de Deus, a ótica da cruz. Fala assim comigo, a ótica da cruz. A nossa percepção, a forma como nós vemos, está inteiramente ligada ao nosso coração, ao estado do nosso coração. E Deus vai trabalhar. Pedir a alguém que possa só dar uma ajeitadinha aqui para mim, só corrigir o... Isso. Só rodar aqui embaixo aqui para nivelar aqui, por favor. Senão eu vou derramar essa água toda. E muitas pessoas querem isso. Muitas pessoas querem servir a Deus. Muitas pessoas querem servir a Deus, mas elas não sabem como. Quer servir, acho que é do lado, isso, lado esquerdo aí. E elas não sabem como. E nós temos um desafio, que as nossas experiências, obrigado Paulo, que as nossas experiências possam trazer crescimento para as nossas vidas. Que as experiências não tragam para você frustração ou paralisação, mas tragam crescimento, tragam avanço. E algumas pessoas têm experiências que a gente não pode nem chamar de uma experiência cristã, porque ela só fala das decepções, das amarguras, das dores. Ela está parada em situações, em problemas. E um fato a lamentar, mas que temos que admitir, é que um grande número de pessoas, antes de chegar à cruz,
e ali levar o seu fardo, trilha por mais diversos caminhos na fé. Então o que nós vamos aprender é olhar para a cruz. Quando olhar para o nosso irmão, olhar para a cruz. Porque vamos falar a verdade, nós temos opinião sobre tudo, né? Opinião sobre as pessoas, nós temos um pré-julgamento, nós sabemos tudo, sobre tudo. Hoje a gente vê um ambiente na internet que as pessoas sabem sobre tudo. Quer opinar sobre tudo, como se fosse especialista. Pegou alguém que falou algo e ela abraça aquilo ali para ela e ela vai replicando aquilo. Mas que nós precisamos ter muito cuidado, muita sensibilidade espiritual para trilhar esse caminho que pouquíssimas pessoas têm conseguido viver. Mas qual é o motivo de muitos demorarem para chegar a Cristo? Por que que muitas pessoas demoram tanto, têm tanta dificuldade para chegar a Cristo? Já parou para pensar nisso? Alguns casos até por ignorância. Quantas pessoas você conhece que tem um tremendo preconceito com as coisas de Deus? Ela talvez pegou a experiência de alguém, né? E ela trouxe aquilo ali, ela tem um preconceito, ela fala da igreja como se fosse a pior coisa do mundo, mas ela não conheceu. Ela talvez pegou a experiência de alguém e trouxe aquilo para a vida dela. E uma frase do D.L. Moody, que ele fala: talvez não exista outro assunto sobre o qual os homens sejam tão ignorantes quanto o assunto do Evangelho. E ele está falando das pessoas da própria igreja. Ele está falando das pessoas do próprio convívio, até as pessoas de fora, mas também as pessoas da igreja. O que é o Evangelho? Muitas vezes a gente chega para uma pessoa cristã, pergunta o que é o Evangelho, a pessoa não sabe responder. Ela não sabe se portar, ela não sabe quem ela é, do que ela faz parte. E ele é pregado em centenas de lugares. Acho que nunca se ouve tanta pregação, né? É YouTube, é Spotify. Aonde você vai, na rua tem alguém pregando a palavra. Você vai na feira, tem alguém pregando a palavra. E a gente faz uma constatação que é preciso haver não somente um conhecimento, mas uma revelação do Espírito Santo. Não apenas um ouvir a palavra, mas um ensinamento do Espírito Santo. Caso contrário, o homem permanece na sua ignorância sobre tal simplicidade, a simplicidade da salvação pela fé. O Evangelho é simples, mas ele é profundo. E se não for o Espírito Santo trabalhando nesse ambiente, se não for o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, ai de nós. Nós vamos ter um conhecimento, nós vamos conhecer a palavra, nós vamos ter, um conhecimento superficial, mas não teremos a revelação. Quantas pessoas vagueando para lá e para cá, frequentemente dão voltas para encontrar um Salvador que está logo ali, pronto para os abençoar. A coisa mais triste que eu vejo não é a pessoa lá de fora não desfrutar de Deus, mas uma pessoa que está dentro da igreja há tantos anos e ela não viveu, não desfruta daquilo em essência. Quantos querem viver esse evangelho pleno na sua vida? O fluir do Espírito Santo na sua vida. Em Deuteronômio 30:14, diz assim, eles clamam: ó, se eu soubesse onde encontrá-lo. Quando se simplesmente compreendessem a verdade, veriam que a sua salvação está bem perto deles, na tua boca e no seu coração. Deuteronômio 30:14. Romanos 10:9 diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Deuteronômio está falando o quê? Da boca e do coração. Romanos está falando da boca e do coração. Se com tua boca confessares e em seu coração crer, você será salvo. Só isso, pastor? É só isso. Coração e lábios. Fala comigo assim, fala lábios e coração. Lábios e coração. E para a gente viver a ótica da cruz, nós vemos diversas experiências quando Jesus estava na terra, diversas curas de cegos. Mas a gente vê uma em particular, onde ele se refere ao tampão nos olhos como escamas nos olhos. E o Senhor quer remover algumas escamas da nossa vida em nome de Jesus. Para que a gente possa servir as pessoas, para que a gente possa servir a Deus, servindo as pessoas, precisam cair escamas dos nossos olhos. E a gente vê o nosso irmão na ótica certa. Abre comigo a sua Bíblia, em 1 Samuel 16, versículo 7. E Deus irá remover algumas escamas para que a ótica da cruz prevaleça em nossas vidas. A primeira escama que nós vamos remover nessa noite em nome de Jesus é a ótica da visão exterior. 1 Samuel 16, 7. Diz assim: mas o Senhor disse a Samuel: não se impressione com o quê? Com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Samuel olha para aquele homem, e ele está ali para ungir o novo rei de Israel. E ele chega naquele lugar, e Jessé chama um dos seus filhos, e é um cara forte, é um cara alto, é um cara que chama a atenção. Quando você vai conversar com um solteiro, como é que você quer o seu varão? Não quero um alto, né? Forte. Né? As meninas, os meninos querem uma menina linda, mas muitas vezes se esquece que era uma mulher de Deus. Hein? Por quê? Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Eu estava essa semana conversando com um amigo, e conversando sobre uma pessoa, e ele falou algo interessante. Ele falou: poxa, essa pessoa ela é assim porque ela é uma pessoa bronca, ela é uma pessoa que ela está um pouco soberba. E ele falou: cara, essa soberba que está na vida dele é porque talvez ele tenha sofrido tantos traumas na vida dele, que ele encontrou um lugar que ele se destaca, e aí ele sabe, se colocou naquela posição, mas na verdade dentro dele é uma pessoa super insegura, que precisa ser abraçada, que precisa ser aconselhada. E ele tem falado como ele tem feito, quanto ele tem sentado. Pô, vem cá, vamos sentar, cara, segura um pouquinho, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E eu achei interessantíssimo que ele percebeu algo diferente. Às vezes a gente olha e critica, a gente olha e julga uma pessoa, mas não consegue olhar além, olhar o coração daquela pessoa. Por que ela age daquele jeito? Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus aqui, o que ele faz? Ele muda a ótica de Samuel. Ele fala: Samuel, eu não vejo desse jeito, você está vendo errado. E quando entra Davi, um menino, o mais jovem, o mais novo, pequeno, Deus fala: é esse que eu escolhi para ser o rei de Israel. E eu não sei, querido, como é que você olha, tem olhado para as situações, tem olhado para as pessoas,
mas que Deus possa remover essa escama do exterior. E você às vezes não serve pessoas porque você está vendo como o homem vê. Você não está vendo que Deus ama aquela pessoa e que Deus quer salvá-la. E você precisa, eu e você precisamos ver como Deus vê. Deus via em Davi um interior, né? Um interior forte. Deus via em Davi a sua estrutura emocional. Deus via em Davi a sua determinação, a sua fé, a sua ousadia. Qualidades que ninguém da sua família via. E que Deus nessa noite possa trabalhar isso na nossa mente, a nossa visão do nosso irmão. Nós vamos enxergar o melhor na vida das pessoas. Sabe, se você quer ter uma célula forte, você precisa enxergar como Deus olha. Às vezes você olha para a sua célula, você olha para as pessoas que você conhece, ah não, fulano não, ah ciclano não, você nunca vai ganhar ninguém, você nunca vai servir a ninguém, porque você está vendo com a ótica mundana. Mas quando eu olho com a ótica de Deus, você vê aquela pessoa transformada, e você investe nela, você ora por ela, você semeia. A nossa ótica faz diferença na forma da gente pregar a palavra ou não faz? Deus viu em Davi algo que ninguém da sua família tinha percebido. E se você quer servir a Deus, servindo as pessoas, você precisa ver as pessoas na ótica que o Senhor vê. O homem vê você às vezes, né? Tem um Adriano aqui, né? Como às vezes eu olho e falo, pô, aquele rapaz careca ali, né? Aí olha para o David, vocês não sabem explicar que não, aquele rapaz tem um nariz um pouquinho acima da média, né? Mais avantajado, né? A gente olha o quê? O exterior. Ah não, aquele que tem a barriguinha assim, sabe como? Sabe qual é? Deus vai mudar a nossa ótica, em nome de Jesus, que possa cair na sua vida e na minha vida a escama do exterior, de olhar o exterior, mas que venha abrir os olhos para a gente ver o melhor na vida das pessoas. Outro texto que me marca é a conversão do apóstolo Paulo. Abre comigo Atos 9, do 10 ao 19. E essa escama é a escama do preconceito. Essa pessoa é muito difícil. Ouvi dizer que, essa pessoa é muito difícil. E aí Deus tem um encontro com Paulo. Paulo, para entender, ele era um homem que nesse momento tinha a carta do governador para perseguir os cristãos, para prender quem estivesse pregando a palavra, para prender quem estava se reunindo nas células, nas casas, nos cultos. Quem estivesse pregando do evangelho, ele tinha autoridade para quê? Para prender, para até matar. E aqui a gente vai ver algo interessante, que Deus toca o coração de Paulo, e ele chama um homem chamado Ananias, dá uma missão para esse homem. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando Ananias. Ele respondeu, aqui estou, Senhor. Próximo. E o Senhor lhe disse, apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Próximo. Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. Pode segurar esse texto aqui. Olha que interessante. Ele fala o quê? Muitas pessoas têm me falado a respeito do quê? Das maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. Preconceito. Não, eu vou lá pregar para esse homem. Pô, esse cara fez um monte de coisa. Próximo versículo.
E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que o adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos que não são judeus, aos reis e ao povo de Israel. Aí a gente olha para que Deus fala: eu escolhi Saulo, vai lá e faz. Ananias fala: não. Ananias fala: esse homem, não, esse cara não é possível que seja essa pessoa. Deus fala para ele: não, mas é ele que eu escolhi. Deixa eu falar uma coisa: se a gente olhar pela natureza carnal, a gente não vai pregar para as pessoas, porque a gente seleciona as pessoas que a gente acha que Deus escolheu. Isso é um erro que nós não podemos. Nós precisamos estar o quê? Sensíveis à voz de Deus, porque aqueles, como a gente viu aqui, que a gente rejeita, muitas das vezes é aquele que Deus escolhe. Muitas pessoas podem não ter acreditado em você, mas Deus escolheu você. E nós precisamos ter essa consciência. Às vezes a gente olha para alguém da nossa família e fala: não tem jeito. Você olha para aquela pessoa que frequentou sua célula e sumiu, e não voltou, e não volta mais, está desviado, você olha: não tem jeito. Mas Deus escolheu. Não podemos desistir, sabe? Olhar com essa ótica carnal, de preconceito. Não, essa pessoa não. Essa pessoa é muito difícil. Mas aqui, Deus chega para Ananias e fala: vá, pois eu escolhi a Saulo. Você pode olhar para alguém com um tipo de roupa, cheio de tatuagem talvez, né? Com cabelo tal, de diversas formas, e você rejeitar aquela pessoa, e você achar que aquela pessoa não está sedento de Deus, não está precisando de Deus, mas aquela pessoa está precisando. Aquele ali é um escolhido do Senhor. No seu trabalho, aonde quer que nós possamos ir, querido, fazermos a diferença, e que caia dos nossos olhos a escama do preconceito, a escama que vem aquela voz que diz: muita gente tem falado muito sobre essa pessoa. E essa escama cai da nossa vida nessa noite. Nós não vamos ter preconceito contra ninguém, em nome de Jesus. Nós vamos olhar as pessoas na ótica da cruz. Uma pessoa escolhida e amada por Deus. A terceira escama que o Senhor quer remover dos nossos olhos nessa noite é a escama da ofensa. Deus vai limpar os nossos olhos. Como eu falei, querido, no início da mensagem, a forma como a gente vê tem total ligação com como está o nosso coração. A forma como a gente vê tem total ligação de como nós estamos. Já viu quando nós olhamos para as pessoas na ótica de quando nós estamos magoados e feridos? É diferente de quando nós estamos cheios do amor de Deus. É diferente quando nós estamos cheios da compaixão de Deus. Mateus 27, do versículo 28 ao 30. Abre a sua Bíblia, marque esse texto na sua Bíblia. Mateus 27, do 28 ao 31. Aqui está o contexto, Jesus foi preso, Jesus estava prestes a ser crucificado. E nesse meio tempo, de onde ele foi preso até a crucificação, ele passa por muitas coisas. E esse texto fala um pouco das coisas que ele passou. Diz assim: tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça. E colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: viva o rei dos judeus. Eles estavam humilhando Jesus. Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele,
tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida o levaram para o crucificarem. Próximo. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado até ali mesmo, está certo. E aí? Se olha no lugar de Jesus. Você pregando a palavra, você ministrando a palavra, você curando, você libertando, e você se vê nessa situação. E tiram a sua roupa, te deixam nu, te colocam uma roupa de rei, te colocam uma coroa de espinhos na sua cabeça, te humilham, cospem em você. Se coloque nesse lugar. Como você reagiria? Hein? Você consegue se imaginar? Como você reagiria? Essa é a escama da ofensa, da humilhação. Todos nós que estamos aqui nesse ambiente já fomos humilhados um dia, já fomos ofendidos. Mas Jesus aqui, Ele passa por isso. E Jesus é o nosso exemplo. Vamos lá para Lucas 23, 34. E o que Jesus está fazendo aqui? Ele está removendo essas escamas. Ele está removendo a escama da ofensa. Ele está removendo dos nossos olhos. Olhar as coisas na ótica de que, eu sou vítima. Eu passei por isso. Por isso eu ajo assim. Por isso que eu estou nessa situação. Lucas 23, 34. Olha a atitude de Jesus. Aí nós vamos olhar aqui. Jesus olha por que ótica para a vida dessas pessoas. Olha o que ele diz. Então disse Jesus: Pai, o que ele diz? Mais uma vez, o que ele diz? Perdoa essas pessoas. Quem são essas pessoas? Quem? Aqueles que o estavam humilhando, ofendendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte, com dados os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. Querido, eu não sei quais foram as ofensas que você passou, as mágoas, as situações na sua vida. Mas eu te desafio, a palavra de Deus te desafia a olhar para essas pessoas que te ofenderam na ótica da cruz. Porque Jesus passou por tudo aquilo, mas aquelas pessoas não sabiam que Jesus os estava servindo. E que caia por terra da nossa vida, em nome de Jesus, esse conceito que nós temos ouvido frases, repetidas. Eu perdoo, eu sou obrigado a perdoar, mas não sou obrigado a conviver. Que nós possamos ter um coração liberal. Tenha um coração liberal, querido. Se nós queremos ter uma vida frutífera em Deus, servindo ao Senhor, nós precisamos enxergar as pessoas na ótica da cruz. Não há evangelho sem cruz. Não há evangelho, querido, sem a cruz de Cristo. Coloca aqui, querido, para a gente uma imagem da cruz, por favor. Por quê? Nós precisamos olhar para as pessoas nessa ótica. Porque nós olhando as pessoas na ótica da cruz, nós vamos olhá-las como Deus as ama. Nós vamos servi-las. Essa semana eu estava na célula e uma das pessoas que frequenta a célula estava falando: poxa, você semeia tanto na nossa vida e às vezes a gente não corresponde. Eu falei com ele, irmão, eu vou continuar fazendo, sem querer nada em troca, sabe por quê? Porque eu acredito na mudança na vida de vocês, eu acredito na obra que o Senhor vai fazer na vida de vocês.
Hoje vocês podem não se ver lá, mas eu vejo vocês lá. Sabe, querido, volta hoje para a missão, mas deixa o Senhor remover essas escamas dos seus olhos. Deixa o Senhor remover as escamas que hoje tem impedido você ver as pessoas na ótica do amor, na ótica da cruz. Quantas decepções você passou às vezes na igreja, ou no trabalho, ou em todos os lugares que você passou, mas isso não é parâmetro, isso vai parar a sua vida, isso vai te prejudicar. Libera o perdão, libere as situações na sua vida e tenha a ótica da cruz no seu coração. Seja mais espiritual e menos carnal. Vai acontecer acidentes no meio do caminho? Vai. Nós vamos nos magoar? Vamos. Mas nós não vamos deixar o nosso coração se perder. Nós vamos acreditar nessa obra até o fim. Nós vamos acreditar nas pessoas da nossa célula até o fim. Sabe, querido, se você é um líder de célula e hoje você está sem célula, volte para a missão. Deixa o Senhor te usar como instrumento vivo. Sabe, se coloque na posição. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. E que você possa fechar os teus olhos nesse momento. Porque Deus quer derramar sobre nós um coração amoroso. Deus quer derramar sobre mim e sobre você um coração de amor. Coloque a mão no seu coração nesse momento. E eu quero que você possa nesse momento ministrar sobre o seu coração. Profetiza sobre o seu coração um coração liberal, um coração de amor, um coração que perdoa. Ministra isso sobre o seu coração. E o Senhor ministra no meu coração nesse momento que Deus está removendo o coração de pedra. Muitos corações estão cauterizados pelas situações, pelas decepções. Mas o Senhor vai tirar o coração de pedra e vai trazer um coração de carne novamente. Deus vai trazer lágrimas novamente aos seus olhos, pelo perdido. Lágrimas nos seus olhos, pelas pessoas. Lágrimas nos seus olhos por Nova Friburgo. Sabe, dor no seu coração pela nossa nação. Dor no nosso coração pelos países da América do Sul, pela Venezuela, pela Argentina. Tantos países ao nosso redor, passando por dificuldades tremendas, guerras. Mas o Senhor quer derramar sobre nós um coração, sabe, que olha com a ótica da cruz, olhos que veem com a ótica da cruz. E quando nós olhamos com a ótica da cruz, nós recebemos um coração intercessor, nós recebemos um coração que clama. Receba esse coração nessa noite.